Bom, neste vídeo nós vamos abordar o predicativo. Primeiramente, predicativo também vai ser expresso por um adjetivo ou uma locução adjetiva. A finalidade do predicativo é dar uma caracterização ao nome, ao substantivo, ao ser, de forma momentânea, passageira. Ao contrário do adjunto adnominal, que a caracterização ela é permanente. O predicativo ele é temporário. Ele vai apenas ao tempo do verbo que liga a sua caracterização ao nome. Tá bom? Então, o predicativo sempre vem associado ao nome. O predicativo ele aparece na frase, na oração, com ou sem preposição. O predicativo é ligado ao nome sempre por meio de um verbo. E esse verbo pode ser de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar, andar, que são verbos que indicam estado, que ligam uma característica ao sujeito. São chamados também de verbos não nocionais ou verbos copulativos. O predicativo em língua portuguesa, ele pode ser chamado de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então ele vem associado ao sujeito e também ele vem associado ao objeto direto. Vamos fazer análise sintática de algumas frases para nós vermos a diferença, entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Temos aqui a primeira frase: José está feliz. Eu vou fazer análise sintática. Eu tenho o verbo estar, então o verbo ele é de ligação, porque ele é um verbo que indica um estado, não uma ação. Aqui é um estado psíquico. Então eu faço assim: quem está feliz? José. José é o meu sujeito simples, tirando o sujeito, o que nós chamamos de predicado. Quando eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o predicado nominal, então eu mexo com o nome. O termo feliz está dentro do predicado, mas se refere ao sujeito. Então é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Ele está feliz, mas daqui a pouquinho ele pode estar triste. Por isso que é um termo passageiro. Ele apenas elucida o momento expresso pelo verbo de ligação. Vejamos esta. João e Maria parecem cansados. Eu tenho o verbo parecem. O verbo parecem é um verbo que indica estado, dedução. Então eu classifico como verbo de ligação. Vamos descobrir o sujeito. Quem parece cansado? João e Maria. Tenho dois núcleos, João e Maria. Então, sujeito composto. Tirando o sujeito, resta-nos o que chamamos de predicado. Como eu tenho um verbo expresso de ligação, então o predicado é nominal. Então, nós mexemos com nomes. A palavra cansados está no plural, porque o meu núcleo aqui é plural, porque eu tenho um sujeito composto. Está no predicado, mas se refere a Maria e ao João. Portanto, cansado sintaticamente é um predicativo do sujeito. Também, logo eles vão descansar e esse cansaço vai desaparecer. Por isso que fala que é um termo temporário. Aqui, elegeram-no deputado. Eu tenho o verbo elegeram. Verbo transitivo direto, porque quem elege, elege alguém. Então eu vou fazer a pergunta para descobrir o sujeito. Quem o elegeu deputado? Quem o elegeu deputado? Elegeram-no.
temos um verbo na terceira pessoa do plural iniciando a oração. E eu não sei quem elegeu o moço aqui, deputado. Então, pelo fato de nós termos um verbo na terceira pessoa do plural, nós temos o que chamamos de sujeito indeterminado. Né? Quem elege, elege alguém. Então, agora, vamos descobrir o objeto. Elegeram quem? No, ou seja, ele. Temos um verbo com a terminação M nasal, então aquele o, que é o pronome oblíquo, recebe uma outra forma nasal para nós fazermos o link aqui. Então esse no significa ele, é o nosso objeto direto. A mesma pergunta que eu faço antes para descobrir o sujeito, eu a faço posposta ao verbo para descobrir o que chamamos de objeto direto. Olha, elegeram-no e ele foi eleito deputado. Então esse adjetivo deputado, né, é uma classificação aqui, entra como um adjetivo, né, é a caracterização do termo no. Eu tenho o objeto direto. Então, o rapaz aqui foi eleito deputado. Deputado é um qualificador momentâneo desse objeto direto. Então, ele é um predicativo do objeto direto. É um termo passageiro. Né? Então, é o que nós chamamos aqui. Olha, eu tenho um verbo transitivo e tenho um predicativo. Esse predicado todo é o que nós chamamos de predicado verbo nominal. Porque aqui dentro eu posso mostrar que tem implícito o verbo de ligação. Elegeram-no e ele é deputado. Entende? Ficou subentendido. E ele é deputado. Então, temos dois verbos. O transitivo denotando o predicado verbal e um nominal aqui, implícito, que denota o predicado nominal. Portanto, predicado verbo nominal com a presença de um predicativo do objeto direto. Outra frase. Achei a criança doente. Bom, o verbo achei. Quem acha, acha alguma coisa. Vamos descobrir o sujeito. Quem achou a criança doente? Eu achei. Não está escrito eu, então não é sujeito simples, mas é desinencial, porque eu percebo por achei a presença da primeira pessoa implícita. Então eu tenho o que nós chamamos de sujeito elíptico ou desinencial. É um sujeito determinado, mas pela desinência. Então sujeito elíptico ou desinencial. Quem acha, acha alguma coisa ou alguém. Achei quem doente? A criança. Então, objeto direto. Tá aqui, ó. VTD. Achei quem? A criança. E ela parece doente. Então, tem um verbo subentendido aqui. Parece doente. Então, doente está no predicado, mas é um classificador da criança. Então aqui, olha, eu tenho um predicado verbal pela presença do verbo transitivo direto e um predicado nominal porque temos subentendido o verbo parece e nós temos o termo doente que classifica o objeto direto que é expresso por um nome. Criança é substantivo. Então aqui um predicativo do objeto direto. Bom, vamos voltar. O predicativo vai expressar sempre uma situação momentânea. Esse momento vai ser marcado pela temporalidade expressa pelo verbo. O adjunto adnominal é um termo perene. Ele é um termo acessório. Eu posso tirá-lo da oração, mas ele é ligado ao nome como um classificador perene, não momentâneo. Agora, eu vou apagar, porque eu vou fazer uma exemplificação, né, de uma construção meio semelhante, com os mesmos termos, mas com análises sintáticas e análise semântica de forma diferente. Então, vejamos aqui.
não é um assunto fácil para o aluno, nem para qualquer outro cidadão entender, né, grosso modo, o predicativo e o adjunto. A não ser quando você faz muitas classificações sintáticas, exercite bastante, você passa a ter um domínio sintático maior. Então vejamos essa construção. O menino comprometido assistiu ao espetáculo. Eu vou pôr assim. O menino compenetrado assistiu ao espetáculo. Outra. O menino assistiu compenetrado ao espetáculo. Vou grifar em ambas as orações o termo compenetrado. Bom, aí a pergunta é: as palavras são as mesmas? Em ambas as orações, as palavras são as mesmas. Agora, elas exercem a mesma função sintática? As palavras grifadas, por exemplo, vamos ver se elas exercem a mesma função sintática ou não. Depois, semanticamente, né? Qual o significado de compenetrado em oração primeira e em oração segunda? Então vamos fazer a classificação sintática para nós chegarmos a uma conclusão. Então temos aqui. Primeiro passo que eu faço em uma análise sintática é sublinhar o verbo e eliminar o sujeito. Então o verbo é assistir. Faço a pergunta quem? Antes do verbo para descobrir o sujeito. Quem assistiu ao espetáculo? O menino compenetrado. Tudo isso é o meu sujeito simples. Tirando o sujeito, resta-nos o predicado. Então, assistiu ao espetáculo. O verbo assistir é ligado pela preposição a, ele é regido pela preposição a, então ele é um verbo transitivo indireto. Assistiu a quê? Quando eu fizer a pergunta a que ou a quem após o verbo, né, descobrimos o que chamamos de objeto indireto. Certo? Bom, então na primeira oração, compenetrado está dentro do sujeito. Se está dentro do sujeito, compenetrado, ele é um adjetivo. Então ele é um termo que está sendo ligado ao nome diretamente. Então o núcleo desse sujeito é menino. Então menino é o ser, é o substantivo. Os termos são ligados ao nome dentro desse sujeito, nós chamamos de adjunto adnominal. Tanto compenetrado quanto o artigo. Então eu tenho o artigo e o adjetivo como adjuntos adnominais. Então já é sabido que nessa primeira oração o termo compenetrado exerce a função de adjunto adnominal. E o adjunto adnominal indica uma caracterização perene do ser. Esse menino ele é compenetrado em quaisquer circunstâncias. Em 2, o menino assistiu compenetrado ao espetáculo. Já sabemos que o verbo assistir é um verbo transitivo e indireto, né? Vamos fazer aqui a análise sintática. Quem assistiu ao espetáculo? O menino. Sujeito simples. Tirando o sujeito, resta-nos o predicado. Como eu tenho um verbo transitivo, eu tenho um predicado verbal, né?
Então, o menino assistiu. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A quê? Ao espetáculo. Ao espetáculo, objeto indireto. E eu tenho o termo compenetrado, que está dentro do predicado, mas é um adjetivo. Só que ele se refere ao menino. Então, eu tenho o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Está no predicado, mas se refere ao menino. Portanto, aqui ele exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Portanto, o predicado é predicado, verbo nominal. Ou seja, essa frase, olha, o menino assistiu ao espetáculo e ficou ou estava compenetrado. É uma caracterização só momentânea, momento do jogo. A de cima é uma caracterização dele. Onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, ele é compenetrado. Embaixo, ele apenas ficou compenetrado durante o jogo. Tá? Então aqui a diferença sintática. Predicativo do sujeito, aqui adjunto adnominal. Semanticamente, né? O que representa compenetrado em um? Então aqui na primeira frase, compenetrado elucida, denota uma caracterização perene, não momentânea do menino. Em 2, o termo compenetrado expressa, elucida uma caracterização momentânea, temporária do menino. Bom, eu espero que todos tenham entendido a explicação entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito. Quaisquer dúvidas pelo WhatsApp, né? Aguardo vocês na correção dos exercícios. Até mais ver e até a próxima aula.